Vamos lá. Diferentes formas de jejum. Antes da gente conversar um pouquinho sobre as diferentes formas de jejum, eu preciso conversar uma coisa com vocês, que eu sei que deve ser dúvida de muita gente. Rose, eu resolvi ficar uma semana sem mexer no WhatsApp. Rose, eu resolvi fazer um jejum de celular, não vou tocar no... Gente, não fala comigo por uma semana. Isso é jejum, Rose? Isso é voto? Isso é um propósito, uma promessa, né? Em que está incluso isso daí? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar, a gente já aprendeu aqui que de acordo com a Wikipédia, o que é jejum? Privação de comida, uma privação alimentícia. Isso no secular, no normal. A gente já falou aqui dos hospitais que a gente tem que fazer um jejum para fazer um exame, para fazer uma cirurgia. Então, o jejum é de uma forma secular. Mas, biblicamente, vamos lá na Bíblia, Daniel, Daniel, capítulo de número 10. Olha só o que Daniel fez. Naquele 10, do 2 em diante. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Carne nem vinho não passou na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumprisse 3 semanas. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Daniel não comeu, não bebeu, não comeu dos manjares, não bebeu o vinho, mas também se absteve de perfume, né? O unguento naquela época era um perfume. Aí a gente vai pensar, não foi no jejum? Não foi um tipo de jejum quando ele fala isso, que ele se absteve do unguento? Ele não se perfumou. Eu tenho uma florzinha, uma jovem que é usadíssima por Deus, que já até ministrou em nossa igreja numa festividade jovem, amo, de paixão. Ela fez um propósito com algumas jovens da igreja dela, e para exemplo de vocês também, jovens. E ficaram, uma semana sem WhatsApp, a outra semana sem Insta, cada semana foram abstendo de algo da rede. E em determinada semana, Deus exigiu delas uma abstenção de maquiagem. Olha só que interessante, que a gente gosta de sair, se maquiar. Ela falou, Rose, seja o culto que fosse, a festa, se caísse naquela semana, a gente não podia usar maquiagem nenhuma. A gente ia estar ao natural, como a gente veio ao mundo. Ela se absteve de maquiagem. Você vai dizer assim, ué, Rose, existe jejum de maquiagem? Se Daniel pôde se abster do perfume, que é o unguento, que é as especiarias, né? A mirra, o cálamo, né? Aquilo tudo que era usado para perfumar, para ficar cheiroso na época, por que a gente não pode fazer de maquiagem, né? Vamos pensar, vamos ser seres pensantes. Se naquela época Daniel, ele fez de perfume, por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso ficar sem maquiar, sem passar navalha na minha cabeça, se tinha voto de nazereado naquela época? Então é um tipo de jejum, sim. O não à rede social, o não a filmes, não vou ver séries, nenhum tipo de canal, vou ficar um tempo só meditando em Deus, entendeu? Para poder me fortalecer na fé, para eu ficar mais espiritual. É um tipo, sim, de jejum, tá? Então, qualquer outro tipo adverso de algo que você gosta, que você se abstém, é um tipo de jejum. Agora sim a gente pode entrar. Sim, Rose, e o voto? Já que você falou isso, o que é o voto? O voto é quando eu prometo, não deixa de ser uma promessa, para Deus algo, se ele cumprir aquele meu sonho, aquele meu desejo, me dar vitória naquela causa, naquela área da saúde, né? Então é algo que eu faço, é bíblico? Sim, é claro que é. Se o salmista disse, acho que é no Salmo 116, se eu não me engano, pagarei os meus votos na congregação, é porque é bíblico, porque ele votou. Vamos lá em Eclesiastes, deixa eu separar aqui, ó. Eclesiastes 5 diz assim, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que vota, paga-o. Melhor é que não vote do que vote e não pagues. Né? Eu vou ter uma conversa aqui franca com vocês da minha vida, né? Contar algo muito particular meu. Eu tenho algumas exigências de Deus, né? Então, eu tenho um voto perpétuo, né? Não é jejum. Se trata de um jejum perpétuo porque acaba sendo alimentício. Então, tem algo na minha alimentação que eu nunca mais posso comer. Deus proibiu. E ao longo de alguns anos para cá, Deus tem tirado uma refeição minha de um alimento. E sempre alimentos gostosos, sempre alimento que eu amo.
Deus vai lá e proíbe 365 dias. Isso desde um fevereiro desse aí, de alguns anos atrás, eu fui ficando sem refrigerante, fiquei um ano sem batata frita, fiquei um ano sem cachorro-quente, sem pastel. Tô aí no ano, vou até fevereiro sem hambúrguer de nenhum tipo. Eu não como nem o hambúrguer em si, né? Nem o pão de hambúrguer, nem o hambúrguer em si. Não posso me privar, por exemplo, do tomate, porque é um legume. Uma saladinha de tomate, né? Não tem problema eu comer o alface, a batata palha, mas o ingrediente primordial que caracteriza o hambúrguer, que é o pão de hambúrguer e o hambúrguer, eu não estou comendo. Isso desde fevereiro e vou até fevereiro do ano que vem. E Deus já me deu um outro mistério alimentício. Então é algo que Deus tem comigo, porque existem jejuns que são sobrenaturais, é algo que Deus exige de você. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, assim, diferença de voto para jejum, para a gente poder não sair do foco. Diferença de voto para jejum. O voto é algo... Ana votou ao Senhor: se me deres um filho e ele for varão, né, eu vou entregá-lo a ti para poder servir no reino. Aí Deus deu a Ana Samuel, e Samuel, a gente já conhece a história, ele ficou lá com Eli no templo. Então Ana votou ao Senhor, e quando o voto foi atendido, ela cumpriu o voto entregando. Então, o voto está mais relacionado com a promessa de Deus a algo, diferente do jejum. Eu chamo de voto o que eu tenho, por quê? Eu acho que o jejum ele tem uma determinada... Como que eu vou explicar? Como que fala? Quando você jejua, você está matando a sua carne para você se aproximar de Deus, para você lembrar dele. Sim, importante. Jesus disse assim para os discípulos, né? Porque ele foi interrogado dizendo assim: a gente jejua, mas os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus fala assim: mas poderão os filhos, né? Estarem enquanto o esposo está com eles, né, ele jejuar? Não, é chegado o dia que o esposo lhe será tirado. Jesus está falando dele mesmo: eu, Jesus, serei tirado do meio deles. E aí sim vai ser necessário que eles venham jejuar, vai ser necessário que eles venham buscar. Então, vamos lá, Rosa, para que serve o jejum? Para eu lembrar do esposo, para eu lembrar que um dia ele vai vir nos buscar, o noivo, né, que vai vir um dia casar conosco, né, nas bodas do Cordeiro, teremos um grande encontro com ele. Então, quando eu jejuo, é para eu lembrar dele. Deus, eu lembro de ti, tu não está aqui, mas eu estou lembrando de ti. É uma forma de intimidade com Deus, de se aproximar. A banda subir, cantarás com o Senhor, né? O propósito, o voto, né, a promessa, né, o propósito, já é algo diferente, é algo que você vota a Deus, pedindo a Deus por algo. Eu, por exemplo, eu sei que eu pedi ao meu Senhor, né? O meu voto perpétuo é algo espiritual, da maneira que Deus me usa no espiritual. Mas o meu voto anual, meu anuário, né, digamos assim, que eu fico sem me alimentar de determinada comida, eu sei para que é, entendeu? Então, assim, é algo que como é que eu vou explicar? Tem um interesse, vamos explicar assim de melhor forma que vocês entendam. Tem um interesse. Ana votou porque Penina estava irritando ela: e Deus, se tu me der um filho, se ele for varão, ele vai para o teu templo. Porque ela queria cessar aquela irritabilidade ali. Então, há um certo interesse. Senhor, eu vou fazer se tu me der. Agora é que não está vindo na memória outras pessoas que votaram, né? Mas assim, tem vários casos na Bíblia de pessoas que fizeram esse voto e o Senhor atendeu. Então, o voto tem mais aquele motivo da troca. O jejum não é troca. Como eu disse, Jesus não ganha nada com a gente jejuando. Somos nós quem ganhamos, somos nós que nos edificamos, entendeu? Vamos continuar com o jejum no próximo vídeo, que a matéria é extensa.